precisamos de teoria da argumentação, não tem como fugir. Eu vou deixar gravando então. Já desejo boa noite de novo para todo mundo, para quem assistir a aula gravada, não achar que eu não cumprimento as pessoas aqui. Que doida. Então, se vocês não estiverem me ouvindo, eu quero interatividade, tá? Eu quero que vocês participem comigo. Não me abandonem aqui nessa montanha. Conversem comigo aí. Professora, tá carente, professora? Mais ou menos, né? Porque eu fico aqui abandonada, aqui os aluninhos não me largam aí eu fico triste aqui, galera. Vamos lá. Em vez de fazer slide, que eu já tô de saco cheio de slide, eu fiz uma formatação no Word para nós, para eu seguir um roteiro aqui e não ficar falando ao léu. Opa, deixa eu ver se já vai mostrar aqui para nós. Opa, legal. Eu pulei a sessão 3.2, 3.3, pessoal, porque novamente ia ficar falando a mesma coisa. Como que faz um documento? O que tem que estar escrito no documento e tal. Vou deixar para que vocês leiam lá. É tudo como que faz o documento, o que está escrito no documento, aquele negócio quadrado lá. Então, leiam lá e se tiverem dúvida, igual a dúvida que a aluninha trouxe semana passada, na última vez que eu dei aula, que até agora eu não sei o que é, a Anne, se eu não me engano, a gente tira de vocês a dúvida. Essa aula vai ser super legal, na minha humilde opinião, porque nós vamos tratar de petição inicial, contestação e também de apelação. Então, eu vou poder falar um pouco de direito para vocês. Nós vamos poder falar de direito processual civil. Vou aproveitar até e deixar o navegador aberto. Então, a unidade 3, ela vai falar qual que é a estrutura das principais peças jurídicas. E aí vamos falar de um pouquinho de petição inicial, um pouquinho de contestação e um pouco de apelação. Eu gostei muito também da próxima sessão, porque ela vai trazer, se eu não me engano, a sessão 4.1, 4.2 que eu li. Ela vai trazer para a gente alguns juridiqueses, né? Horrível, que ela vai explicar para a gente alguns brocardos jurídicos, algumas palavrinhas jurídicas, vai trazer um glossário para que a gente possa interpretar. É muito legal, muito interessante. Na minha faculdade eu não tive isso. Tanto é, gente, que eu vou confessar para vocês, eu passei na UAB sem saber o que significava um monte de coisas simples, né? E não me envergonho de falar, porque eu sei que a gente tem que estudar sempre, né? Mas só para vocês saberem que a gente é gente como a gente, né? Eu lembro que eu não sabia o que era carga, não sabia o que era conclusão, coisas da prática forense, né? Assim, quem faz estágio sabe o que é porque alguém ensinou, né? Ou o professor falou e tal. Mas eu não fiz estágio, não tive essa oportunidade, infelizmente, na época da faculdade. Fiz uma coisinha ou outra ali, mas não posso chamar de estágio. Então, eu lembro que eu não sabia o que era carga, eu não sabia o que eles falaram, DAT. Uma vez eu fui lá no cartório, falei, que eu queria ver tal processo. Ah, tá na DAT. Aí eu fiz cara de paisagem, fui embora e já fui perguntando já o que era DAT para os advogados que tinham lá no escritório. Então, já digo para vocês que vai ter um glossário na próxima sessão, que eu acho que já dá para a gente falar um pouquinho hoje. E aí, tudo que esses terminhos que eu estou falando, se vocês não souberem, eu vou falar para vocês, vai estar lá. E se tiver mais algum que por acaso eu ou algum outro professor fale e vocês não consigam identificar, não tenham vergonha de perguntar. Aqui é a hora da gente aprender, combinados, pessoal? Vamos então falar sobre petição inicial. E aqui, essa apostila na unidade 3, seção 4, vai trazer para a gente qual é a estrutura da petição. E eu já falei para vocês nas outras aulas que lá no Código de Processo Civil,
CPC, vai trazer para a gente um esqueleto da petição inicial. E é justamente o que a apostila traz aqui para a gente, o 319. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá, primeiro, o que ele está tratando de petição inicial? A atuação do Poder Judiciário se sujeita à provocação da parte interessada. Então, deixa eu começar a comentar aqui. Existe um princípio importante da jurisdição. Primeiro, o que é jurisdição, né? Jurisdição vem de dizer o direito. Iuris dictum, dizer o direito. Eu vou dizer o direito para vocês. Então, a nossa função como operador do direito é estudar a lei, vem o caso concreto, a gente encaixa no caso concreto e submete ao judiciário para que ele diga se a gente tem ou não tem o direito. É inafastável de qualquer pessoa a possibilidade de procurar a justiça para saber se tem direito. Então, pode ser que você ganhe um tremendo não, um sim ou um não em parte, mas você tem o direito de ir lá. E essa jurisdição, que nós chamamos de justiça, ela é um órgão, pessoal, que fica paradinho, esperando provocação. O judiciário, ele não age em regra de ofício, sem provocação. Ele fica parado, aguardando que alguém o provoque. E essa provocação, aqui, tratando de direito civil, nós vamos chamar de petição inicial ou petição inaugural, peça inaugural. É a petição inicial que vai começar o processo, que vai tirar o judiciário da inércia e vai fazê-lo se movimentar. Porque a gente vai fazer uma petição, né? Nós vamos fazer uma petição inicial. Nessa petição, nós vamos descrever os fatos e vamos fazer um pedido. Então, o judiciário que está paradinho vai ter que começar a se movimentar para poder fazer o que eu estou pedindo para ele. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Tá tudo bem aí? Posso continuar falando igual deputada? Sim. Beleza, gente? Então vamos lá, vou continuar. Se não tiverem me ouvindo, me avisem, por favor, tá? Porque aqui na montanha tá batendo um vento e pode ser que eu não ouça. Oi, Marcelo, você levantou sua mão. Professora, boa noite. Eu tiro uma dúvida, não é da aula que a senhora está dando. A Anne quer entrar na aula, pediu para a senhora liberar. Eu não sei como é que funciona, se tem que pedir para o professor Tem que liberar. me dar R$ 10. R$ 10, que pouco, né? Ô, Marcelo, a Anne é assim, ó. Tem um negócio que bloqueia a pessoa, mas eu não uso esse bloqueador de aluno, não. Minha sala fica aberta. Fala para ela tentar de novo, coitada. Tá bom, Fala assim, professora, Anne, muito obrigado. fala para ela tentar de novo, porque não tem bloqueador de lobby aqui, não. Ela pode entrar. Tá bom, obrigado, Ah, professor. me avisa se ela não conseguir. Ela tem que reiniciar o computador dela, tá? Ou o celular. Ok, tá bom, Tá, obrigado. nada. Mais alguém, gente? Vou continuar então. Então, a história que eu estou contando para vocês é a seguinte: o judiciário fica parado esperando a movimentação das partes. O judiciário, pessoal, eu falo, tanto no criminal, como no civil, como no trabalhista, previdenciário, todos eles são inertes, eles ficam parados ali, né? Se o juiz, por exemplo, estiver andando na rua e verificar um assalto na frente dele, ele não pode prender e sentenciar a pessoa, vírgula, né? Como um cidadão comum, ele pode prender em flagrante, mas se ele não vai ser ele que vai julgar, já que vão ter regras de competência, sorteio, para ir para determinado juiz. Então, nem se o juiz estiver ali, na hora, ele não toma iniciativa, ele fica lá parado, já que a regra da justiça é a inércia, paradinho, precisa de alguém movimentar. E aí, como que a gente quebra a inércia? Com a petição inicial. E essa petição inicial, conforme a gente já comentou algumas vezes, né? Ela tem um passo a passo que eu adoro, que está lá no artigo 319. Alguns profissionais, pessoal,
gostam muito de usar modelos de petição. Só que assim, cada caso é um caso, né? Já dizia o ditado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que seguir os requisitos da lei e não deixar faltar nada. Tem gente que gosta de usar, tem gente que gosta de usar modelo de peça, eu particularmente não gosto. De vez em quando eu dou até uma olhadinha no modelo para ver se eu não estou esquecendo nada, mas geralmente eu não gosto de modelo. Eu gosto de fazer uma petição que o juiz leia e não fique no meio pensando assim, ah, tá enchendo linguiça, porque senão eles desistem de ler, né? E para isso acontecer, eu pego o artigo 319 e ali já tem tudo que eu preciso para uma petição. Olha lá, recortei e colei o 319 aqui, na verdade é da apostila, né? Mas é igual que está no código. Como que eu acho esse 319? Eu vou no Google, coloco Código de Processo Civil, que é uma matéria que eu acho que vocês ainda não tiveram, vai aparecer. Aí você vai na busca, artigo 319. Olha lá o que ele diz. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida a petição. Vejam que como eu recortei, não vem acento nenhum. Aqui, como é importante, então, quando a gente estiver estudando, estudar regras de competência. Regras de competência. Quando o professor estiver explicando regras, ou professora, explicando regras de competência para vocês, né? Tem competência territorial, competência em razão do lugar, competência em razão da pessoa, competência material. Aí você fica, mas para que eu vou usar isso? Você vai usar isso, gente, para saber para onde você vai mandar a sua petição. Para onde que você vai mandar a sua petição? Né? Se tem um divórcio aqui em Taboão da Serra, eu posso mandar o divórcio lá para Itapecerica? Ou o crime aconteceu em Taboão da Serra, será que ele vai ser julgado lá na Barra Funda? Então, quando a gente estiver estudando processo penal, processo civil, processo do trabalho, quando o professor falar em regras de competência, vocês já se lembrem que a gente estuda para isso aqui, para saber para onde nós vamos direcionar nossa petição inicial. Depois, olha só, aqui na qualificação, eu vou dizer quem que é o autor, né? O autor. O que eu colocar aqui a mais, eu vou pôr amarelinho, para vocês não confundirem. Quem que está entrando com a ação, a gente chama de autor. E o réu. Aqui, ó, já tem autor e réu aqui. E o que eu preciso pôr desse pessoal? Identificação deles. Nome, sobrenome, estado civil, se tem união estável, profissão, e-mail, endereço completo do autor e do réu. Depois, fato, eu vou contar qualquer história, né? O que aconteceu e quais os... História. E quais os fundamentos jurídicos, né? Onde isso se encaixa na lei, como eu adequo o fato à norma. Pedido, que é importante, isso aqui é o coração da nossa petição, ó. Os fatos, os fundamentos e os pedidos. Então, nós vamos abrir 3 tópicos. Vamos contar o que aconteceu, o que isso aconteceu se encaixa na lei e depois nós vamos fazer os pedidos. Valor da causa. Toda causa tem um valor. Então, se eu vou pedir, a lei vai explicar para a gente, no próprio Código Civil, Processo Civil, um pouquinho mais para baixo, a lei vai dizer que toda causa tem um valor. E as custas processuais vão ser recolhidas com base nesse valor aqui. Então, a lei vai trazer algumas observações. Se você for fazer, por exemplo, uma petição inicial aqui, e você está pedindo um pleito indenizatório, você tem que recolher 1% do valor que você está pedindo para os cofres públicos aqui. Olha lá, quero 100 milhões de dólares, 1% de valor da causa. Eu quero pedir alimentos, então você vai multiplicar por 12 a parcela mensal, vamos pensar, quero R$1.000 por mês, multiplica por 12, e aí 1% desses 12 vai ser o tanto que você vai recolher. O valor da causa vai ser
esse multiplicação, 12 mil, né? Tô ruim em matemática, mas nem tanto, né? Ainda bem que eu trago a Michelle aqui para me ajudar, né? 12 vezes 1 é 1000, 12 mil. E aí, eu tenho ainda, né? Depois eu mostro para vocês uma tabela que vai dizer qual que é o valor mínimo para ser recolhido. Às vezes você quer colocar um valorzinho irrisório, não, tem que recolher o valor da causa certinho, senão o juiz manda você emendar. Mas também é possível pedir gratuidade de justiça, né? É possível dizer que a pessoa não tem condições de arcar com as custas do processo, sem que para isso tenha um grande prejuízo próprio no seu sustento ou da sua família, aí a gente consegue a isenção processual, né? Dizem, né, que tem gente rica que consegue, né? Imagina a gente, né? Então, pedir isenção processual. Quando pede, o juiz já manda vir os 3 últimos impostos de renda, declarações para ver, né? E aí pedindo pensão é melhor nem vir imposto de renda, é mais fácil recolher o valor da causa. Enfim, vamos lá. Só isso? Não. As provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Mas já a prova, professor? Olha, dentro de um processo judicial, nós vamos provar o que a gente fala. E aí a gente vai chamar isso de ônus da prova. Quem tem obrigação de provar? Em regra, quem alega prova. Nós temos alguns tipos de prova, que são provas orais e provas documentais. Então, as provas que você já tiver em documento, é agora que a gente junta no processo. Por exemplo, né? Ação de alimentos. O que eu já tenho de prova aqui? Eu já tenho certidão de nascimento que prova o vínculo do Júnior com o pai. Eu já tenho aqui olerites dele, que ele largou lá os olerites na gaveta, então já tem prova aqui do quanto que ele ganha. Já peço desconto em folha, né? Eu já peço, já vou. Aí, mas ele tem uma empresa que ele trabalha, aí daí eu já não tenho. Então, eu vou solicitar ofício. Mas o que eu já tiver de provas aqui, eu já junto no meu processo. Mais para frente, nós vamos ter audiência, e nessa audiência aí a gente pode ouvir testemunhas, perícias, depoimento da própria parte, né, para ver se ele confessa. E aí as provas orais vão ser lá na frente, numa audiência que se chama audiência de instrução e julgamento. Por enquanto, na petição inicial, tudo que tiver de prova escrita, eu já mando lá para o juiz para mostrar. E aí, desculpa. E aí, sempre que eu me referir a determinada prova, eu vou colocar DOC anexo, documento anexo, né? Aí tem gente que até coloca número 1, documento 2, documento 3, deixa bem bonitinho. Por exemplo, né? Júnior é filho de Fábio, conforme documento anexo. Aí lá, DOC 1, aí você já numera aquele documento. Já as provas que eu pretendo provar a verdade. E aqui a sétima opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. A nova geração de direito, né, a nova geração nossa, né, de lide é lide de composição. A gente quer acordo. O CPC é muito favorável a acordo. Então, olha só, quando a gente vai entrar com uma petição inicial, que a gente chama de distribuir, a gente já tem que avisar para o juiz se a gente quer ou se não quer audiência de composição, se a gente quer acordo. E é muito bom que queira, porque o acordo é a melhor solução, é melhor, né, as partes chegarem num acordo do que o juiz substituir a vontade das partes numa sentença. A sentença judicial substitui a vontade das partes. Não é melhor que a nossa vontade seja acordada ali acordada no sentido de acordo com o réu e seja mais rápido, né? Geralmente, sim. E aí tem 2 tipos dessa audiência aqui. Nós vamos chamar de conciliação e audiência de mediação.
Nos dois casos, eles têm algumas diferenças, né? No caso da mediação, o mediador ele trabalha para que as partes cheguem a um acordo. Ele vai, então, aproximar as partes para que elas cheguem a um acordo no diálogo. E a conciliação, ele até dá umas dicas do que pode ser no acordo, né? Então, quando a gente faz esse tipo de audiência, a gente participa, pessoal, a gente não fica falando quem está certo, quem está errado no processo. A gente vê como pode resolver da melhor forma. Porque principalmente quando a gente trata de processo de família, né? A gente costuma dizer que a gente separa o casal e casa com eles. Porque, olha, é a mulher mandando zap, que o marido trocou relacionamento, é o marido ligando que a mulher saiu e a criança foi junto e ela tá com um novinho, enfim, né? É aquele chororô. Então, chega numa audiência dessa, é muito importante que as partes cheguem num acordo, porque o acordo é muito melhor resolvido, né? Um acordo, ele acaba fazendo um pacto entre as partes. E olha só que interessante, né? Na audiência de mediação e de conciliação, a gente então não discute quem tem razão. Não façam isso, ficar lá discutindo quem tem razão, porque os ânimos se afloram, né? Ah, não, quem tem razão sou eu. E aí não sai acordo nenhum. O legal é a gente ficar ouvindo quais são as propostas, né? E também a gente, como advogado, ficar esperto para alguns abusadores, né? Por exemplo, cheguei eu numa audiência de tentativa de conciliação uma vez e eu estava com um cliente que o rapaz ele era policial militar, só tinha um filho, né? Então o que vai acontecer com ele? Ainda antes de entrar na audiência, eu falei para ele, olha, tem muito para onde correr não, né? Eles vão descontar 30% direto do seu lerite, né? 33%. Aí ele, não, mas eu vou, enquanto eu puder, eu não quero. Aí você via que estava uma situação mal resolvida, enfim. Aí na hora que a gente entrou para a audiência para conversar, né? A conciliadora já virou para a gente e falou assim: olha, aqui é 33% já, senão não faz acordo. Aí eu falei: nossa, doutora, então não é audiência de acordo, é sentença. Não, doutora, é acordo. Não, então se for para ser o máximo que o juiz daria, então vamos aguardar o processo inteiro, né? Porque o rapaz não queria. Se ele quisesse, tá bom. Porque se eu vou chegar para um acordo e já vou fazer a pior das possibilidades para o meu cliente, então é melhor esperar a sentença, porque daí pode ser que venha uma sentença até melhorzinha, né? Imagina. Acabou que não teve acordo e o juiz sentenciou até menos, né? Mas a minha intenção aqui para vocês não é dizer para não fazer acordo, ao contrário, é só verificar se não estão abusando, né, na primeira audiência, quererem total procedência da ação e cala a sua boca. Não é assim. Ali é para ver o que é melhor para ambos, né? Vamos lá. Então, esses aqui são os requisitos. A apostila, ela vai trazer para nós aqui quais são, então, como que eu faço essa parte por parte dela. E aí vai começar com endereçamento. Endereçamento, também chamado de vocativo. Olha lá, é o juízo ou tribunal em que é dirigida a petição inicial, quem compete julgar. Né? O primeiro questionamento que o advogado deve fazer refere-se ao foro, gente, ao prédio onde funciona o fórum. Pergunta: quem que é o foro responsável pelo julgamento sob pena de ser penalizado com a declaração de incompetência do juízo? O que isso quer dizer? Eu preciso saber qual que é o juiz competente seguindo as regras do processo civil, ou do processo penal, ou do processo do trabalho, porque senão chega lá, o juiz indefere, opa, não é aqui não, aí me ferra, né? Então, sabendo o que é, eu direciono certinho, estudando regras de competência. E como que eu faço esse endereçamento, pessoal?
O novo Código de Processo Civil, ele vai falar assim, ó. Juízo que é dirigida a petição. E aí, a gente pode fazer assim, ó, tratando-se de ação de competência da Justiça Estadual. Ó, a gente pode colocar assim, ao juízo da vara tal, né, não sei, da comarca de Taboão da Serra. Por que isso? Veja que eu estou mandando para um órgão e não para um juiz. O novo CPC, ele traz essa inovação. Eu posso dirigir ao juízo ou posso dirigir ao excelentíssimo senhor doutor juiz. Aqui é o jeito mais antigo de se fazer. Ó, vejam que não tem abreviação aqui. Excelentíssimo senhor juiz de direito, olha só, de direito por quê? Porque ele é juiz estadual. Se ele fosse juiz federal, ia ser juiz federal. Da tal vara civil criminal da comarca D. Aqui, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara do juizado especial. Por exemplo, ações até 20 salários mínimos, 40 salários mínimos com advogado. Não precisa de perícia, mando para o juizado especial. Aí aqui, falando, se tratar da Justiça Federal, como que a gente direciona? Ó, excelentíssimo senhor doutor, juiz federal. Em vez de ter comarca, a gente põe seção ou subseção. Vara do trabalho, senhor juiz da vara do trabalho, juizado especial também. E aqui, isso aqui é importante. Em nenhuma hipótese, a gente pode direcionar a nossa petição para o juiz da vara, o nomezinho dele, né? Mesmo se ele for juiz de vara única, só tem ele ali, né? Excelentíssimo senhor doutor José da Silva. Não pode, porque você está dirigindo sua petição ao órgão, né? Ah, professor, o que acontece? Não acontece nada, né? Mas é uma falha técnica fazer isso, né? Então vamos dirigir ao juiz, excelentíssimo juiz, ou ao juízo. Se você quiser mostrar que você está ok com o Código de Processo Civil, você manda ao juízo, né? Coisa que a apostila não tá. Espaço para o despacho. Depois que a gente coloca o endereçamento, então a gente pula 10 linhas para quê? Para que o juiz faça o despacho. Isso é uma coisa bem antiga, porque atualmente as petições elas são em PDF. Então o juiz não despacha, não carimba, né? Então, mas mesmo assim, pela praxe forense, a primeira folha vai ser a do despacho. Então, só vai estar o endereçamento, a qualificação e o nome da peça, deixa espacinho. Tanto é que quando a gente vai fazer segunda fase de OAB, a gente orienta o seguinte: são 130 linhas para vocês escreverem. Se a peça for grande, tiver muita tese para vocês explorarem, a gente fala para vocês só sinalizarem abaixo do endereçamento e colocar assim, pular 10 linhas, ou pula 2 linhas, coloca pular 10 linhas, para mostrar para o examinador que você sabe que ali existe um espaço para o despacho, que não precisa propriamente pular as linhas. Na prática, a gente pula e a única coisa, nunca deixe a assinatura de vocês, né, pessoal, numa página sozinha. Assinatura não fica na página sozinha, sempre deixa a assinatura com conteúdo de texto ali, né? Qualificação das partes. Deixa eu só deixar o justificado aqui, que senão eu não consigo. Olha lá. Na qualificação das partes, não foi. Na qualificação das partes, conforme a gente já comentou, vai ter qual que é o endereço, estado civil, número da documentação dele, precisa colocar o e-mail da pessoa, né? Precisa colocar. E de quem? Do autor e do réu. Importante, quando a gente coloca o endereço, o endereço e do autor e do réu,
No meio da petição, a gente vai pular uma linha para colocar o nome da ação. Aqui a apostila falando, ó. O autor deverá destacar preâmbulo. O autor deverá destacar qual é a ação intentada, qual que é a ação que ele quer. Então, fica mais ou menos assim. Aqui fica autor, aí vai estar lá tudo que precisa colocar do autor, aí eu pulo uma linha e vou pular. Ação de reparação de danos. Ação de reparação de danos. Pula a linha. Em face de. Aí eu ponho o nome do réu. Isso aqui é importantíssimo, professor, para destacar e mostrar qual que é o tipo de ação que eu quero, né? Qual que é o tipo de ação? Pode até colocar assim, ação de reparação, com fundamento, no artigo 186 do CPC, 86 do CC. Aqui está dizendo, então, essa parte da apostila está querendo dizer que nós precisamos identificar aqui qual que é a peça. Inclusive, uma parte importante no exame da OAB é justamente identificar qual que é o tipo de petição que vocês vão fazer. Nas ações cíveis, por exemplo, que a gente já falou, nós falamos do caso da menina dos alimentos gravídicos, quem que não se lembra da Moema, né? Dos alimentos gravídicos. O que acontece? Conta uma historinha pra gente e a partir dessa historinha a gente faz o raciocínio jurídico para pensar qual tipo de ação que eu vou precisar entrar aqui. E aí nós fizemos aquele dia ação de alimentos gravídicos, se eu não me engano. E aí nós colocamos lá os fatos, os fundamentos, direcionamos, se eu não me engano, era algum lugar lá no Nordeste, não lembro mais. O pai estava no Rio de Janeiro, enfim. Nós fizemos a petição contando os fatos, que nada mais são do que a história que aconteceu. Vamos ver como que a apostila colocou aqui. Falo para vocês que eu não estou conseguindo colocar aqui o justificado. Estou ficando nervosa. Fatos, o que é isso? É o acontecimento ou evento que carece de proteção jurídica. Isso é, aquilo que o autor deseja que seja levado ao conhecimento do juiz. Nesse momento, você deverá contar a história a um terceiro, que é o juiz. Os fatos são imprescindíveis, pois sustentarão toda a pretensão do autor. Por essa razão, deve ser claro, preciso, evitando-se a robustez e o acréscimo de fatos desnecessários. Vou contar para o juiz os fatos. E a fundamentação? É a consequência jurídica. Diante desses fatos, qual é a consequência? Advindas do fato narrado pelo autor. Isso é, da história que foi contada anteriormente. Por exemplo, após descrever o abalroamento de veículos, você deverá deixar claro na fundamentação que todo aquele que causar dano a outrem deverá indenizar, sendo esta, portanto, a consequência jurídica. Eu vou nada mais do que juntar o fato à norma jurídica, né? Qual que é a consequência disso? Aí ele colocou até um exemplo aqui para nós. Cadê? Tratando-se de pessoa física, Tratando-se de pessoa física, fulano, estado civil, acho que aqui era um exemplo, né? Aquele exemplo lá de cima, não da fundamentação. Um ponto importante é que a fundamentação distinta da fundamentação legal. Fundamentação jurídica é distinta da fundamentação legal. Por quê? Não é para ficar recortando e colando o artigo, né? Eu não fico fazendo isso em petição técnica. Petição técnica, eu digo qual que é a consequência jurídica dos fatos e não fico recortando e colando. Já que o juiz tem um exemplar, ele tem Google, ele consegue ver, né, qual que é a petição, qual que é o artigo. Então, nada de ficar recortando. Ó a apostila aqui alertando. Um ponto importante que você deve saber desde já é que a fundamentação jurídica é distinta da fundamentação legal.
Essa é a indicação do dispositivo de lei que regula o assunto e é desnecessária na petição, pois presume que o juiz conhece o direito. Ainda, indica-se a utilização de doutrina e jurisprudência somente nos casos complexos, pois a utilização sem critérios pode alongar demais a petição. Olha só, em processo civil a gente aprende, pessoal, o seguinte: dá-me os fatos que eu te darei o direito. Eu dou os fatos para o juiz e o juiz me dá o direito. Claro que a gente quer que o juiz dê o direito para a gente do jeito que a gente acha que é o certo, né? Então, nos fatos, eu já vou apontar para o juiz, para não cansar a cabeça dele, o jeito que eu quero que ele me dê os fatos. De acordo com o que aconteceu, cabe indenização e a indenização tem que ser essa, né? Se eu quiser reforçar o que eu estou dizendo, eu posso colocar uma doutrina, eu posso colocar uma jurisprudência. Doutrina, algum estudioso do direito, vou lá, coloco aspas, faço uma citação, né? Coloco que essa pessoa ilibadíssima pensa a mesma coisa que eu. Então, isso se chama argumento de autoridade na doutrina. E a jurisprudência, eu estou mostrando, olha, juiz, lá no tribunal estão julgando conforme eu estou te falando. Aqui a apostila está dizendo assim, olha, só coloca se for complexo. Eu acho que se tiver uma doutrina ou uma jurisprudência falando a mesma coisa que nós, é legal a gente colocar para dar uma reforçada, né? Aí o juiz pensa assim, poxa, a Marisa não está falando isso sozinha, né? O Luiz Flávio Gomes, né, meu eterno professor maravilhoso, Deus o tenha, está falando igualzinho ela. Olha só, quem sou eu, juiz, para contestar o Luiz Flávio Gomes? Então eu vou na da Marisa. Mais ou menos isso, tá? Para que serve a doutrina e a jurisprudência. Que mais? Legal. Então, eu não preciso, uma coisa importante, eu não preciso, então, dizer para o juiz qual que é a lei federal que está abrangendo, eu coloco se eu quiser. Mas algumas leis eu preciso dizer para o juiz. Por exemplo, leis municipais, direito consuetudinário, o que é isso? Costumes. É costume na região tal coisa. Então, eu preciso colocar os costumes ali. Por exemplo, né? Estou brigando com o meu vizinho aqui de fazenda, porque ele quer cercar a fazenda e ele quer pôr 3 fios, 3 fiadas. E eu acho que é um gasto desnecessário, porque o costume aqui na região é colocar 2 fiadas. E aí ele quer uma fiada a mais, vai encarecer em 50% aqui. Então a gente vai para a justiça. A minha fazenda é igual a do Rei do Gado. Não, eu não sou mezenga. Eu sou o Berdinazzi e ele é o mezenga. E aí a gente vai brigar na justiça que nossa fazenda é enorme. E aí eu preciso provar para o juiz qual é o costume da região. Então eu não preciso provar lei federal, mas eu tenho que provar costume, eu tenho que provar legislação estadual, legislação municipal e legislação internacional. Aí eu preciso provar para o juiz que existe, coloco lá para o juiz. Por fim não, tem um monte de coisa. Pedido. O que é pedido? Pedido é o coração da peça. Se eu não pedir, o juiz não me dá, pessoal. Pedido é fundamental na petição, pois ele vinculará a sentença proferida. Conforme o artigo 141 do CPC, eu não gosto desse novo CPC, velho morreu, então é CPC. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pela parte, sendo vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Ainda de acordo com o artigo 322 e 324, o pedido deve ser certo e determinado. Isso significa que o autor não pode utilizar uma ação alegando que o réu deve uma quantia em dinheiro sem precisar o valor. O pedido genérico, isso é, não determinável, somente será admitido nos casos expressos em lei. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Ó, quando ele fala que o juiz decidirá no mérito, nos limites propostos pela parte, a gente vai chamar isso de princípio da correlação entre o pedido e a sentença. Olha só, se eu
Marisa, né? Estou fazendo uma petição. E eu peço para o juiz reparação por dano material, porque bateu no carro do meu cliente. Então, eu quero 5 mil, que ficou o orçamento do carro, mais 10 mil de indenização por dano moral e mais 5 mil de lucro cessante, dano emergente. Ele não pôde trabalhar e ele perdeu dinheiro, tá? Então, eu não sei mais quantas contas eu fiz, somando tudo 20 mil. O juiz, na hora de sentenciar, ele não pode me dar 40 mil, assim, Marisa pediu 20, mas eu vou dar 40, porque eu acho que o dano foi bem maior do que ela calculou. Não pode. Isso daí é um pedido que está além do que eu pedi, então não pode. E menos, e se ele me der R$ 1.000 só? Estou pedindo 40, ele dá 1.000. Pode, desde que ele justifique. Ele pode dizer o seguinte, que ele não vai levar em consideração pedido de dano moral, porque não coube dano moral no caso, foi um mero aborrecimento, e piriri pororó não me dá. Ele pode falar que, sim, nos danos materiais, ele vai levar em consideração o orçamento de menor valor, 2.500. E quanto ao lucro cessante e dano emergente, eu não provei que a pessoa estava trabalhando e que ela perdeu dinheiro ou deixou de ganhar. Então, ele não vai me dar. Isso aqui, eu estou correlacionando a sentença com a petição. Então, eu pedi, o juiz pode não me dar, mas ele tem que levar em consideração o que eu estou pedindo. Então, vejam, né? A importância do pedido. Se a gente pede direitinho, aquela ali é o limite da sentença. Não adianta nada você chegar lá na frente e falar, putz, ele tinha direito a mais coisas e a pessoa acabou não tendo. Na vida, gente, a gente vai aprendendo, né? Eu tive um pedido que eu esqueci de colocar que quase acabou comigo. Olha só, foi um processo que eu fiz que durou muito tempo, era um processo em causa própria. Inclusive, eu já aconselho vocês, nunca façam isso, porque a gente fica tão puto. E o que eu esqueci de colocar? O carro estava no pátio, todo estourado, a minha seguradora não queria pagar. Eu esqueci de colocar que os IPVAs do carro batido, que não era meu, que forem vencendo durante o processo, ficariam a cargo da seguradora, já que a demora estava dando em razão da seguradora, né? O juiz entendeu que eu não coloquei ali, então ele não me deu isso. Olha que sacanagem. E aí eu achei um monte de jurisprudência dizendo que isso era pedido implícito, que não precisava pedir porque já está óbvio que vai vencer tributos aí no meio, enfim, acabou que a gente fez um acordo e resolveu, né? Mas olha a bola gigante que a gente pode comer na nossa vida prática se a gente não faz aquela perspectiva de futuro e ver tudo o que pode acontecer durante um processo, né? Se você esqueceu do IPVA, demora 10 anos para julgar, os 10 anos a pessoa vai ter que pagar o IPVA aí no meio. Mas, infelizmente, a vida é assim. Primeiro a gente erra para depois a gente aprender, né? E aí, olha, nunca mais eu esqueço. Agora, quando eu for fazer uma petição, eu olho um por um dos pedidos. Meu Deus, será que eu não estou esquecendo nada? É melhor pedir a mais e não dar do que pedir a menos, né? Mas, enfim, fica essa minha experiência para vocês aqui. Sempre na hora do pedido, fiquem espertos, porque o juiz não dá a mais do que você pede, nunca. E aí, depois que eu terminei o pedido, eu coloco a expressão diante do exposto, requer, aí arrola os pedidos. Eu gosto de colocar assim, diante do exposto, requer a procedência, já estou pedindo para ação ir para frente, né? A procedência da presente ação para. Aí já coloco os pedidos número 1, número 2, número 3, quais são os pedidos que eu quero, né? Valor da causa que nós falamos, né? Cheio de advogado querendo dar um pelezinho no valor da causa, querendo driblar. Olha lá, toda causa corresponde a um valor.
ainda que ela não seja dotada de conteúdo econômico, como na ação de reconhecimento de paternidade. E é importante que, se possível, o autor coloque o valor exato na peça, pois a discriminação influencia no pagamento das custas e fixação de competência, né? Por exemplo, se for juizado especial, até 20 salários mínimos a gente pode entrar no juizado especial cível sem precisar de advogado. De 20 a 40 precisa de advogado. Então, pelo valor da causa, se verifica para onde que vai a ação. Se quiser ir para as vias ordinárias, pode ser de vara comum, né, no caso, mas aí precisa de advogado e recolhe custa. O que ele quis dizer, tá? Utilize essa expressão. Dá-se a causa o valor de. Aí coloca o valor por extenso na petição. Tratando de ação sem conteúdo econômico, utiliza-se a expressão para efeitos meramente fiscais. Prova. Aí vamos falar um pouquinho das provas, né? Vendo que eu recortei e colei da apostila. O autor deve demonstrar na petição inicial quais as provas que ele pretende provar a verdade dos fatos, né? Por isso, no decorrer, por meio de todas as provas admitidas. Então, a gente coloca assim, pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. E aí, né, eu estou abrindo um leque dizendo, olha, eu vou provar de um monte de jeito, conforme a ação vai transcorrendo, eu vou vendo como que eu vou provar. Importante, as provas documentais eu já coloquei ali e vai surgindo mais. Deixa eu tirar isso aqui, o vídeo já está doendo. Vou deixar aqui, para vocês ouvirem minha voz. Qualquer coisa grita, sobe na cadeira aí. As provas, o importante deixa aberto que você vai ter todos os tipos de prova. No momento oportuno, o juiz intima para a gente poder fazer um rol de testemunhas, arrolar as testemunhas que a gente quer ouvir, dizer se a gente quer perícia, se a gente quer, por exemplo, contratar um assistente para o perito, por aí vai. Aqui nessa hora da petição inicial, a gente só fala que pretende provar por todos os meios, né? Até por bola de cristal. Opção pela conciliação, que a gente falou, aí o CPC, então, nada de novo, tem como uma das diretrizes a busca pela mediação e conciliação, objetivando evitar a judicialização dos conflitos, ou seja, vamos resolver no acordo em vez do juiz julgar. Razão pela qual o autor deve aqui não é discriminar, acho que é discriminar. Ou é discriminar? Agora não sei. Oi, peraí que minha filha está miando, gente. Na petição, se ele quer ou não conciliação. Só não vai ter essa conciliação, pessoal, se o autor e o réu, ambos, disserem que não quer. Se o autor disser que quer, tem. Se o autor disser que não quer e o réu disser que sim, vai ter, porque o juiz vai falar, opa, tem uma luz no fim do túnel. E aí está dizendo aqui da conciliação, vamos ver. Ressalte-se, ao contrário do que dispunha o Código Revogado, não mais é necessário que o autor requeira a citação do réu, uma vez que esse procedimento incumbe ao judiciário. Fechamento. Deverá conter local, data, nome e assinatura do advogado com o respectivo número de inscrição da ordem. Aí a gente coloca assim, lá no fechamento, que a gente chama de parte autenticativa, nós vamos colocar local e data, nome do advogado. Requer a designação de audiência nos termos do artigo 309.7. Requer não seja designada audiência de conciliação, pois inúmeras foram as tentativas infrutíferas realizadas pelas partes com seus advogados, conforme comprovam os documentos, mostrando que o fato seria infrutífero e atrasaria o andamento. Se eu sou juiz, eu ia falar assim, não, traz aqui que vocês estão tentando, eu vou conseguir, né?
Maravilha. Então, essa daqui, pessoal, é a petição conforme a apostila diz para a gente, né? Vai trazer para a gente todos os requisitos da petição. Vou mostrar daqui a pouquinho uma petição pronta. Eu acho que quem já assistiu aula comigo já viu petição pronta. Vou mostrar até a petição que a gente fez aqui juntos, né? E agora, passou a petição, temos a contestação, que a apostila trata também. O que é contestação? Nada mais é... Peraí, gente. A contestação nada mais é do que a oportunidade do réu se manifestar acerca do que está escrito lá na petição. E é uma parte muito importante, né? A contestação, ela é um meio de defesa. Vou lá, peraí que a minha gatinha, ela quer subir no computador. Não, filho. Deixa eu colocar ela na casinha dela, só um segundinho, gente. Vai lá na sua casa. Todo mundo bem aí, pessoal? Desculpa aí. A contestação, então, ela é um meio de defesa. Pediu, vou contestar. Vamos ver o que a apostila trata para a gente na contestação. A contestação é a forma de defesa suscitada pelo réu. Por meio dessa peça, o réu pretende se contrapor a todos os fatos alegados na inicial. Importantíssimo, né? Quando a gente fala que a gente vai contestar todos os fatos alegados na inicial, é para contestar tudo mesmo. Porque o que a gente deixou de falar, entende-se como verdade. Então, vamos pensar numa ação de reparação de danos, que eu falo que eu não contesto a parte em que a pessoa está pedindo reparação por dano moral. Então, quer dizer que eu estou aceitando. Por isso que a gente tem que contestar parte por parte, não deixar passar nada, tá? Risca ela inteira ali e vê se tudo que ele falou você rebateu na sua contestação. Então, conforme o 336, incumbe um réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. O 337 adverte que antes mesmo do autor indicar o meio de defesa, deverá discriminar as preliminares cabíveis. Dessa forma, é possível concluir que a contestação seguirá a seguinte estrutura. Deixa eu explicar aqui, né? Essa aqui é matéria de processo civil, e quando ele fala em preliminar, significa, né? Quando a gente contesta uma petição, a gente não se prende somente ao mérito, somente ao pedido. A gente vai também se prender a questões processuais. O processo nada mais é do que uma sequência de ritos, uma sequência de atos que tem que ser feitos sob pena de nulidade. Nulidade significa tá errado, vamos refazer tudo isso. E aí, antes de falar do mérito, se a pessoa tem direito ou não da indenização, vamos ver se a pessoa fez a petição da forma certa. Se ela colocou, por exemplo, uma argumentação lógica e eu consigo entender. Se essa ação já não foi julgada alguma vez e está querendo julgar de novo. Se o direito já não decaiu. Algumas observações aqui alheia ao mérito que a gente pode falar, né? Por exemplo, quem está entrando com o pedido de indenização não é a pessoa que é a dona do carro. Quem está entrando é uma outra. Aí a gente, opa, não é você que tem que pedir indenização. Ah, mas eu peguei o carro no nome de fulano. Não interessa, então é o fulano titular do direito, não você. Você não existe para o direito. Então, aqui, na contestação, a gente alegaria uma ilegitimidade de parte e o processo ia ser extinto. Acabou o processo. Então, quando ele está querendo dizer aqui, né, que a gente tem que falar das preliminares do mérito, está querendo dizer, existem causas processuais que a gente consegue acabar com o processo na contestação sem mesmo analisar o mérito. Aí, nesse caso, a pessoa vai ter que ir atrás de quem emprestou o nome para que ela entre com o processo e piriri pororó.
Então, a contestação, ela tem essa parte. Não vou fixar muito aqui, porque aqui é matéria de processo civil, a gente só está vendo estrutura, mas havendo dúvidas, fiquem à vontade. Também tem endereçamento? Tem, né? Eu copio o endereçamento do autor, né? Eu sou ré, vai para o mesmo juiz. Olha lá, o réu deverá endereçar a contestação para o juízo que foi distribuída a petição inicial. Então, se caiu na terceira vara, retorna para a terceira vara. Dessa forma, diferente do que ocorre na inicial, ao elaborar a contestação, o réu já sabe exatamente qual que é a vara responsável. Aí, a gente já coloca. Deverá colocar diretamente. Excelentíssimo senhor doutor juiz da 10ª vara, porque já tem lá a vara, né? Tanto que o juiz mandou a gente se manifestar, já está escrito a vara, inclusive já tem o número do processo. Aí eu tenho que colocar embaixo aqui vamos pensar que aqui é uma petição, né? Aí eu teria que falar assim, ó. Excelentíssimo, da 10ª vara do Belo Horizonte, não tem esse espaço aqui. Aí eu já coloco aqui, autos do processo. Aí eu coloco o número tal, vamos ver se eu sei colocar bolinha. Aí eu ponho aqui o número do processo. Deixo o espacinho para o despacho. Olha lá, petição. Eu gosto de fazer a minha tudo em letra maiúscula. E eu gosto de colocar ao juízo, nada de excelentíssimo, não sei o quê. Olha lá. Vamos lá, para baixo. O que mais? Qualificação das partes. Aqui na qualificação, concorda que o autor, se ele qualificou direitinho, já está lá na petição dele, né? Então, para que serve essa qualificação? Recomenda-se que o réu indique o seu nome, prenome, assim como o autor. Contudo, como o processo já está em andamento, não há necessidade de discriminar a qualificação completa. Utiliza-se a expressão autor e réu já qualificado nos autos. Se tiver errado, aí sim a gente coloca o nome certo, né? A pessoa colocou seu nome escrito errado, coloca o nome certo. Mas aí a gente já coloca fulano de tal, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, ou seja, que está em cima. Ele move fulano de tal. Aí eu já não preciso colocar tudo de novo, endereço tudo de novo, né? Resumo da inicial. Em vez de colocar dos fatos aqui, eu vou pôr o resumo da inicial e vou trazer o que eu entendi ali. Aqui a gente não faz juízo de valor, a gente só diz o que o autor pretende, ó. O réu deve sintetizar os fatos, fundamento e o pedido. Vou fazer uma síntese ali. Preliminar, que é aquilo que a gente estava falando agora. As preliminares são meios de defesa relativas ao processo, como incompetência do juízo. Estão previstas no 337 do CPC e serão objeto de estudo na disciplina de processo civil. Que tal buscar quais são as preliminares no referido CPC? Agora não. Nesse momento, quanto ao aspecto estrutural, é importante ter ciência. Então, vamos pensar que nós estamos pelo réu na ação e é uma ação de alimentos. E aí a criança mora em Itapecerica da Serra e o autor entrou com uma ação no fórum lá aqui do Tabuão, entrou no fórum do Tabuão. Aí, o que nós faremos aqui? Preliminarmente, já vai falar da exceção de incompetência. Já vamos dizer que o juiz de Tabuão não é o competente para julgar essa ação, que essa ação tem que ser mandada lá para Itapecerica. Pronto. Aqui eu já tenho uma preliminar de mérito. O juiz, então, a hora que ele bateu o olho, ele manda para Itapecerica. Aí o processo continua em Itapecerica. De Itapecerica para Taboão não tem tanto problema. O problema é se, por exemplo, a pessoa entra com uma petição, né, lá em Jales, lá no interior de São Paulo, né, porque fica mais perto, o fórum é na esquina de casa.
E o autor aqui em Taboão, o réu aqui em Taboão, aí ele tem que ir lá para a audiência, né, viajar não sei quantos quilômetros para lá, 400, 500 quilômetros para lá, não. Então, o Código de Processo Civil, a Lei de Alimentos, vai dizer que é no foro do domicílio do alimentado. Essa aqui é uma competência em razão, ai, me sumiu o nome, do território, uma coisa assim, mas não é. Competência, matéria, racione... deu um bug aqui na minha cabeça. Mas é quanto ao local. Pronto, competência é quanto ao local. Então, essa competência, se a gente não falar logo de cara, o juiz que não era competente passa a ser. Aqui é só uma liçãozinha de processo civil para vocês. Quanto ao mérito, o mérito qual que é o pedido que aquela pessoa está fazendo? Eu vou falar sobre o pedido dela, contestando. No mérito, o réu deverá contrariar todos os fatos e fundamentos jurídicos trazidos pelo autor. Assim como ocorre na inicial, somente é recomendável a utilização de doutrina e decisões superiores quando for complexo e divergente, segundo a apostila, né? Aí você tem que escolher assim, né? Você tem uma bazuca ou um estilingue? Como que você vai lutar contra o seu opressor, né? Com a bazuca ou com o estilingue? Não estou falando de bazuca encher linguiça, mas quanto mais argumentos mais fortes você tiver, eu concordo que tem que ir para cima com os dois pés no peito, né? Porque falar, só vou colocar se for divergente, e depende, eu colocaria, se eu tivesse mesmo uma petição simples, se eu tivesse doutrina e jurisprudência para defender meu cliente, vamos para cima com doutrina e jurisprudência. Pedido. Aí eu também tenho pedido aqui na contestação, eu vou pedir improcedência do pedido dele, tá doido? Tá tudo errado. O réu deve pleitear a improcedência de todos os pedidos formulados na inicial. Prova. Também, o réu também deverá discriminar os meios de prova que pretende utilizar, né? Também vai falar de todos os provas em direito admitido, vai fechar a petição, né? Com local, data, assinatura. E essa contestação aqui está bem básica. Não existe só esse meio de defesa. Nós também conseguimos fazer um contra-ataque que se chama reconvenção. Nós também podemos ir, defende e contra-ataca, né? Não é somente a contestação. Às vezes a gente quer também fazer o autor provar do próprio veneno, né? Isso daí se chama reconvenção. Por fim, vou mostrar para vocês a tal da apelação. Apelação, gente, é um tipo de recurso. Um dos tipos de recurso. Existem vários tipos de recurso no nosso sistema processual. A apelação é o mais amplo deles, que a gente pode dizer. O que é uma apelação? A apelação nada mais é do que eu devolver para o tribunal tudo o que foi apreciado em primeira instância. Passou-se o processo em primeira instância, não teve acordo, foram feitas provas, alegações finais, o juiz sentenciou. Eu não me conformei com a sentença do juiz. A Constituição vai dar para a gente o tal do direito ao duplo grau de jurisdição. Isso significa que, em regra, todo mundo tem direito de ser reouvido. Então, sai aqui da primeira instância, vai para o tribunal e o tribunal vai ler novamente a sentença, as provas e as razões pelas quais a gente entende que precisa melhorar a sentença, que está errada, né? Vamos discordar do juiz e vamos pedir para o tribunal reformar, né? Pensa aqui, por exemplo, numa apelação criminal. Em primeira instância, então, o juiz condenou o réu, porém, não levou em consideração que o crime foi tentado, não foi consumado, então tinha que ter uma diminuição. Não levou em consideração que o réu era primário, tinha bons antecedentes e fixou a pena no grau máximo.
Esse é o exemplo. O que a gente precisa fazer? Saber calcular a pena para poder apelar, né? Não adianta nada eu apelar e colocar um saquinho com uma lágrima, chorar porque eu fiquei triste e mandar para o tribunal. Eu preciso saber fazer uma dosimetria de pena para poder apelar. Aí eu mostro para o tribunal. Nessa fase aqui, o juiz devia ter baixado a pena de 1/6, tendo em vista que ele não é reincidente, vamos supor. Aqui ele teria que ter diminuído a pena em tanto, tendo em vista que o crime foi tentado, não foi consumado. Então eu mando para o juiz na apelação, no tribunal, desculpa, como que eu acho que a sentença deveria ter sido feita, né? Falando data vênia, com ilibado respeito pelo juiz, mas essa sentença merece ser reformada. E aí, todos os tipos de recurso, eles vão ser assim. Eu vou fazer 2 petições. Uma petição vai para o juiz que sentenciou e a outra petição vai para o tribunal. Então, são 2 petições diferentes. A que vai para o juiz que sentenciou não é para o juiz reapreciar, em regra. Vai ter recurso que o juiz pode reapreciar e falar, putz, fiz merda, e arrumar. Mas a apelação não tem esse tal do efeito regressivo. O que esse juiz vai verificar na apelação? Ele vai verificar se está dentro do prazo, apelação, né? Se está dentro do prazo. No processo penal, uma apelação ela tem que ser interposta no prazo de 5 dias corridos. Então, publicou na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Segunda-feira está lá. Se eu protocolar na terça, o juiz nem deixa subir para o tribunal porque saiu do prazo. Perdi o prazo. Daí a importância, pessoal, da gente nunca perder prazo na nossa vida, né? Não percam prazo, que acaba com a vida do cliente. Cível, 15 dias a apelação cível. Mandei no 16º, esquece. O tribunal não vai reapreciar. Então, essa primeira petição, que a gente vai chamar de petição de interposição, ela vai para o juiz que sentenciou para ele verificar. Esse recurso é cabível? Sim. Está dentro do prazo? Sim. Então, tribunal, veja aqui esse recurso. E aí, a petição que vai para o tribunal vai se chamar razões. Nas razões, nós vamos direcionar para o tribunal para que ele, pessoal, veja se as minhas razões têm razão. Jeito mais fácil, né? Para ver se o que eu estou guerreando ali, brigando, se eu tenho razão. Se ele achar que sim, ele reforma. Pode reformar total ou parcialmente. E aí, como são 3 julgadores, 3 desembargadores, eles vão acordar. Então, nós vamos ter um acórdão. A sentença, então, passou da primeira instância, como é mais de um, a gente vai chamar de acórdão. Deixa, então, eu ver o que a apostila traz para nós aqui. Não se preocupem, tá, pessoal? Estou fazendo um resumão aqui para vocês, mas tudo no seu tempo vocês vão aprender. Então, a apelação é um tipo de recurso. Apresentada a petição inicial e a contestação, bem como ultrapassada a fase de produção de provas, o juiz proferirá a sentença. A sentença é a decisão judicial cercada de questões suscitadas pelas partes e coloca fim ao processo. Dessa sentença caberá um recurso denominado apelação. Essa peça é composta de 2 petições que deverão conter. Olha lá, vamos ver essas 2 petições. Está no 1010 do CPC, tá? Olha lá. A primeira petição, vai lá, o que tem que conter? Os nomes e qualificação das partes, de novo, exposição do fato e do direito, razões do pedido de reforma, quero que reforme a sentença, ou decretação de nulidade. Nulidade, pessoal, são falhas na condução do processo, não seguiu a lei, então precisa ser refeito o processo. Por exemplo, ouviu primeiro as testemunhas da acusação, direito penal, não, desculpa,
Primeiro ouviu as testemunhas da defesa para depois ouvir da acusação. É uma falha processual. O advogado vai lá e protesta. Se o juiz não levar em consideração, na anulação, o tribunal faz voltar até a hora que o juiz errou, que o juiz não cumpriu. Então, sentencia, tudo vai ser jogado fora, os depoimentos, sentença, alegações, porque o tribunal faz o processo voltar até o estágio em que o juiz não seguiu o Código de Processo Penal. Então, nulidade é uma falha no andamento do processo. Nós, como advogados, precisamos ficar bem de olho nas nulidades ali. Pedido de nova decisão. Então, a apelação, em grosso modo, é isso. Não gostei da sentença, eu quero que essa sentença seja reformada. Estudaremos, então, a estrutura de ambas as petições. Olha lá. Petição de interposição vai para o juiz sentenciante. Na OAB, só cai, a maioria das peças que vão cair vão ser peças assim, pessoal, de duas petições, né? A petição de interposição. Essa petição é dirigida ao juiz de grau que proferiu a sentença, pretendendo o recebimento e procedimento do recurso, processamento do recurso. Recebimento significa que se está no prazo e se o recurso é o correto. O juiz só recebe, né, esse ato de receber significa, ele vai analisar se está no prazo e se a petição é a correta. Porque, por exemplo, eu contra essa sentença, eu interponho um recurso de agravo. Está errado, o juiz não vai receber, porque é um erro grosseiro. Processamento aqui. Processamento significa que vai mandar para o tribunal para reanálise. E aí, o que eu ponho nessa peça? Endereçamento para o juiz que proferiu a sentença, número do processo, qualificação das partes, manifesto. Aqui eu não vou explicar as razões do recurso, eu só vou manifestar que eu estou recorrendo. Juiz, ó, presta atenção, não gostei de sua sentença, hein? Estou indo lá na chefia reclamar. Olha lá. O apelante demonstra o inconformismo em relação à sentença, razão pela qual se faz necessária a interposição do recurso. O que eu vou pedir para esse juiz? Qual vai ser o requerimento? Só que ele receba e mande processar. O apelante pleiteia que o juízo de primeira instância receba e processe o referido recurso, ou seja, verifique se o recurso está certo e se está no prazo, e ao final não seja reformada a sentença, hein? Tá errado isso aqui. Para que ao final, ele tá falando lá para cima, né? Ele só vai pedir aqui que mande para cima, não é o juiz que vai reformar. Fechamento. É uma petição simplesinha essa para o juiz, porque ele só vai ver se o processo, se a petição está certa, se está no prazo. Aí a gente coloca termos, pede deferimento, local e data. Petiçãozinha bem simples. Agora, nas razões de apelação, aí eu vou mandar para o Tribunal de Justiça, né? Ó, essa petição é dirigida para o Tribunal de Justiça, se for Justiça Estadual, ou TRF, se for Justiça Federal. O apelante objetiva levar ao conhecimento dos desembargadores, são 3, as razões de fato e de direito que justificam a reforma da sentença. Título, eu vou pôr lá em cima assim na petição, razões de apelação. Aí eu vou colocar apelante, quem que está apelando, apelado, contra quem eu estou apelando. E aí ele vai dizer, né? E aí eu posso colocar lá, senhores desembargadores, nobres desembargadores, colenda Câmara, faço um vocativo, né? Eu coloco só Egrégio Tribunal de Justiça. Aí eu vou colocar os fatos, síntese dos fatos até a sentença. Também vou falar preliminar,
né? Caso eu tenha alguma questão que lá na contestação ou no próprio desenrolar do processo teve alguma nulidade, cabe eu falar em preliminar. Depois eu vou falar sobre as razões pelas quais eu estou apelando. Por que eu estou apelando? Porque o juiz não levou em consideração que ele é primário, não levou em consideração o pedido de dano moral, enfim, vou explicar o porquê. E no pedido, por fim, o apelante deverá requerer que o recurso de apelação seja conhecido e provido e julgar precedente os pedidos constantes da inicial. Aí depende, né? Se você está pelo réu, você vai querer improcedência da inicial. Se você está pelo autor, você vai querer procedência, né? Aqui dependerá do caso, pois se tratar de autor apelante, o pedido será de julgar procedente. Se tratar de réu, o pedido será improcedente. E o fechamento? Local, data e assinatura. Belezinha. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui no meu arquivinho. Vamos ver se eu tenho alguma petição para mostrar para vocês aqui das 3 prontas. Opa, voltei. Gente, vocês estão com a mão levantada aí, eu não enxergo, desculpa. Deixa eu colocar o fone, porque eu não estava ouvindo vocês. Agora sim. Marcelo, pode falar, meu bem. Marcelo? Tem alguém aí? Tô falando mais que deputado, acho que vocês largaram eu aqui, não é possível. Tô aqui, prof, assistindo a sua aula de intrometida. Eu também. Ah, gente! Estão entendendo, Eu também. gente? Tem dúvida, gente? Eu tô querendo achar petição para mostrar. Opa, Tico... Ah, não, corintiano aqui eu não aceito, gente. Por favor. Ah, gente, agora estragou tudo. Ah, que Corinthians, rapaz, tá doido. Acabou com a nossa petição aqui, ó. Corinthians não pode. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma apelação para mostrar. Ixi, acho que agora aqui não vai ter. Deixa eu ver aqui. Aqui pode ser que tenha. Não. Tá no meu HD. Vamos lá. Não tem petição. Dúvidas, galera. Problemas, questões. O Marcelo tá com a mão levantada. Será que ele tá com a mão levantada por causa da Anne? Será que a Anne entrou? Não sei. Dúvidas, galera? Por favor. Professora, desculpa, não é? Eu esqueci de baixar a mão. Ô, Marcelo, você tá com a mão doída aí, meu. Até agora. Nossa, professora, eu só fui perceber agora também que a senhora falou. Desculpa. Tá bom. Alguma pergunta, galera? Vocês acharam difícil a aula? Vocês acharam difícil a petição aqui? Como que é o passo a passo? Será que eu deixei vocês mais confusos do que ensinei? E aí? A apresentação terminou, outra pessoa iniciou o compartilhamento. Alguém tomou aqui meu giz. Deixa eu parar a gravação da aula aqui. Então,